Aí o filho da puta, tá fazendo o que, o arrombado? É a função dele ficar fazendo isso. Você não... Eu sou o Esbole, @Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 6 de dezembro de 2025 até o dia 12 de dezembro de 2025. Nessa semana, Estados Unidos retiram Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. Trump volta a afirmar que Estados Unidos vão realizar ataques por terra na Venezuela. Alexandre de Moraes anula a decisão da Câmara e determina a perda de mandato de Carla Zambelli. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Esbole! Mais uma semana que passou, uma semana que estamos aqui presencialmente, um com o outro, conversando e falando sobre a nossa semana, e que tá cheio de coisa, né? Teve veterinário, teve atualizações sobre os filhotes, teve aí um pouco de férias após faculdade, estudos, né? Que acho que talvez nunca vão parar, mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco, porque eu quero que você fale logo pra mim o que tá acontecendo de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, começando aí da minha semana, né? Pós-gravação. Nossa, pior que eu acabei gravando, editando o episódio no sábado à noite, mas eu fiz uma ressalva no episódio, falando, tô gravando aqui à noite, mas Evandro Xoxin falou que eventos são só até a sexta-feira, então eu não comentei as coisas referentes a sábado. Só que o negócio agora eu já esqueci o que eu fiz no sábado. Então fica por isso mesmo, vocês ficam com um dia, né, perdido aí na cronologia da coisa toda. No domingo foi meu aniversário. E né, mais uma vez. Parabéns. Aí agora eu consegui falar, tava desmutando o microfone aqui. Você tem esse probleminha aí de clicar e desclicar 1 bilhão de vezes nesse contato do microfone. Mas muito obrigado, né? Se não lembrou, como foi o caso, amiguinho ouvinte, ano que vem tem de novo, eu espero, né? Então, seguimos. Aí no meu aniversário foi, assim, acho que o tradicional, né, de domingo. A gente pegou um assado no açougue aqui de sempre, tínhamos comprado, né, um pedaço de bolo e tal pra comemorar, e basicamente é isso. Eu não lembro o que a gente assistiu de diferente. Acho que foi durante a semana que a gente começou a assistir uma série que a gente viu um vídeo do Gaveta, O Monstro Dentro de Mim, acho que chama a série, e aí começamos a ver, até agora a gente viu acho que 2 ou 3 episódios, e é isso, estamos assistindo. Daí então, meu aniversário no domingo, aí durante a semana já com o meu ritmo de aulas zerado, né? Acabou, é tetra, comemora, aplaude de pé a assembleia, porque já não tem mais o que fazer desse ano letivo na Unicentro, né? Teve, sim, um trabalho adicional dessa semana que foi umas questões daquela comissão de horas, né, que eu tinha comentado em episódios atrás, mas foi bem mais leve, né? A aula já não tinha mais nada, já tinha aplicado as avaliações nas últimas semanas, e aí é isso. Peguei, então, essa semana que eu estava com uma carga de trabalho da Unicentro já bem sossegada, para voltar a trabalhar naquele meu artigo que eu já mencionei várias vezes, né, que eu submeti acho que no começo do ano, ou meio do ano, não lembro. E aí veio o feedback, né, da avaliação em outubro, e eu tenho até dia 19 de dezembro para fazer as correções, né, para avançar esse round de revisão. E 19 é semana que vem, né? Eu não consegui mexer nisso durante a época das aulas, porque esse ritmo de aulas caótico que eu tava nesse meu primeiro semestre aqui, né? Então foi bem zoado. Comecei a conseguir mexer nisso só agora. E talvez até eu tenha uma reflexão a partir disso, né? Eu vou falar mais daqui a pouco. E então, né, sem aulas, mas trabalhando normalmente. Sobre leituras, essa semana eu li um dos livros do Eduardo Moreira, O que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba, né? E aí, esse é o livro do nosso Engels brasileiro. E eu comecei a ler outro livro do nosso Engels brasileiro, chamado Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. E tô na metade dele, então mais umas 2 horinhas aí talvez eu já consiga terminar.
Também tive dentista essa semana, agora estou com os dentes limpinhos, eu estou sorrindo para o microfone aqui, para as pessoas contemplarem a limpeza dos meus dentes. Foi tranquilo, aqui pertinho do apartamento, né? Começou a valer o convênio do plano odontológico pela associação aqui da Unicentro. Então, sem carência, sem coparticipação. Então é só chegar se eu quiser, todo mês chegar ali. Aí, meu amigo, desce aquela limpeza no capricho, ele vai fazer e eu não pago nada mais por isso. Então, só contemplando agora a limpeza dos meus dentes. E aí, acho que é isso. Teve antes de ontem ou ontem, agora eu não lembro, que eu levei a pamonha no veterinário, porque ela tinha, né, aquela questão do fiofó dela fedendo um tempo atrás. Tá tudo em ordem já com isso, mas acho que no último fim de semana, né, contemplando aqui os eventos da gravação, ela tinha ficado meio chatinha pra comer, tava com uma dor de garganta, ela comia com bastante dificuldade. Aí eu mandei mensagem e tal, o veterinário instruiu, né, que tinha que fazer, né, podia seguir com o mesmo remédio que ela vinha tomando, e falou, dobra a dose, faz assim, e é pra melhorar. E de fato melhorou. Aí eu tinha o retorno dela nessa semana, levei, ele olhou, tudo em ordem, o peso deles tranquilo, né, se alimentando direitinho. E passou também umas orientações para castração, mas como eles estão completando 4 meses, dia 15 agora, né? Então ele falou, dá pra ficar, fica tranquilo, esse fim de ano, né? Não tem nada que se preocupar. Provavelmente vocês vão pensar nisso só lá por abril, por aí, porque ele explicou que por conta da época, da luz, né? Incidência de luz, assim, né? A pamonha vai entrar no cio provavelmente só lá por setembro. Então ele falou, pode ficar bem sossegado que não tem problema, né? Pode deixar um pouquinho para depois, que eles vão se desenvolvendo e não tem grandes problemas. E aí eu acho que é isso, né? Dos meus eventos, são só esses. E agora eu peço, por favor, para que Evandro Xuxim conte pra gente como é que está a sua semana, por favor. Muito bem, vamos lá, cara. Na sexta-feira, então, a gente teve o evento, né? Eu e o grupo de estudo ali, a gente teve um evento que a gente chamou um palestrante lá de Curitiba, Robson Mello e tal. Ele é um dos fundadores do fórum e tal, é um sujeito bem conhecido e bem importante para psicanálise. Ele fez uma palestra sobre as entradas de análise, entradas e saídas e tal. E aí, no sábado de manhã, a gente teve a apresentação de trabalhos, no qual ele também participou das mesas, né, como um provocador, né, para provocar questões, colocar, questionar, enfim, né, num sistema assim de saber mais sobre o texto. Desculpa interromper, mas não, eu fiquei pensando, não é só ele foi um provocador, eu fiquei pensando, aí o filho da puta, tá fazendo o que, arrombado? É a função dele ficar fazendo isso. Você não sabe escrever não, seu otário? Que porra de palavra é essa? Exato. Aí eu acabei caindo numa outra mesa, né? Que não era com ele, era com uma outra provocadora, né? Mas foi tranquilo. Eu tava pensando que eu ia ficar meio nervoso na hora de apresentar e tal, porque sempre são textos bem pessoais e tal, né? São restos do trabalho do ano inteiro, né? Como se fosse Você tem que fazer uma produção que basicamente resuma o seu ano de estudo, né? Então, e aí era limitado até 2 páginas, então assim, pra mim foi difícil. E eu achei que ia ficar bem nervoso, mas na hora, assim, foi tranquilo, assim, foi levemente, assim, fluiu levemente. Aí a gente almoçou, né? A gente fez às vezes apresentações de trabalho, a gente foi almoçar, né? Fazer essa confraternização. Ficamos até ali a parte da tarde, teve um almoço árabe que foi maravilhoso, eu tava muito feliz comendo comida árabe, né? E aí, saindo dali, eu fui direto pro cinema, porque um dia eu e meu amor, a gente foi assistir, junto com amigos dela, né? Um amigo e uma amiga, a gente foi assistir O Agente Secreto, né? Filme do Wagner Moura, filme nacional aí, do Kleber Mendonça, se não me engano, que tá em cartaz. Assistimos e tal. A gente aproveitou que a gente tava no shopping, a gente já almoçou, a gente já jantou e também a gente comprou um bingo, porque o pai dela ia fazer um bingo no dia seguinte, né? Porque ia ter o almoço da chácara. E aí precisava de a gente acabou comprando lá mesmo, lá no shopping. A gente, então, no domingo pela manhã, a gente foi almoçar nesse evento, nos reunimos. Meu pai e minha mãe também foram, então a gente almoçou, ficou conversando. Aí teve esse bingo e tal, que
foi bem legal. A gente ganhou, eu e a Tati, a gente ganhou cada um uma coisa ali no bingo, foi divertido. Terminando o bingo, a gente foi tomar sorvete, foi comprar ração pra Kira. E aí, antes de ir pro sorvete propriamente, a gente passou na Pets, né, pra comprar ração e areia. E aí, era perto da casa da minha avó. Daí eu falei, vamos aproveitar e visitar ela, né? Ela tava no hospital recentemente e tal, porque tava com Covid, né? Eu não podia visitar justamente porque eu fiquei com receio de pegar alguma coisa e aí levar pros pacientes do hotel, né, que estão todos com câncer, mais debilitados e tal. Então, eu optei por não visitá-la, né, quando ela estava no hospital. Mas daí, agora que ela já tinha saído ali, a gente subiu, conversamos com ela bastante, e fomos tomar o nosso sorvetinho e ficamos assistindo série, né. Inclusive, ontem a gente terminou o último episódio dessa primeira parte da última temporada de Stranger Things, que eu tô achando ruim e chato, assim, bem ruim, pra falar a verdade. Eu nem tenho interesse de assistir, assim, por mim eu não assistiria, mas a Tati gosta muito e tal, daí eu tô fazendo companhia pra assistir junto com ela. O que eu tô assistindo de fato é a Batalha do 100 Ásia, né, chegou ao final, então a gente já tem a equipe vencedora, eu ainda não sei quem é, porque estou no último episódio, faltando alguns minutos pra assistir, então vamos ver quem vai ser. Eu já tenho um bom palpite de quem vai ser, por causa da minutagem, né, teoricamente é um jogo de melhor de 3, e aí faltam alguns minutos pra acabar o episódio, né, então acho que não vai ter o terceiro jogo, então eu já sei mais ou menos a equipe que vai ganhar. E aí... Também, nessa semana, eu voltei pro trabalho normal e tal. Acho que não teve nenhuma grande novidade. Agora sim deu uma encerrada nas minhas partes de estudo e tal, né? Que eu tinha pra fazer por enquanto. Vou ver se eu consigo descansar e relaxar. E eu vou falar sobre a minha reflexão, a questão justamente do que... me espelhou essa questão da Batalha do 100, né? Questão, relação no corporal, força e relação com a velhice, né? Eu já estava falando com a minha avó lá no domingo e isso despertou e vai unir tudo meio que uma coisa só, mas eu vou primeiramente passar a bola para que vocês bolem e façam a sua reflexão. Opa, farei a partir de agora. Hoje vai ter que ser uma reflexão meio coringa, meio... não sei, porque eu não consegui pensar em algo tão diferente quanto eu tenho certeza que a sua reflexão vai ser. Porém, o que me veio na cabeça foi assim, talvez a gente já tenha falado sobre isso em algum outro momento, talvez não, mas é aquele de sempre, né? O velho se repete. Como eu fiz aniversário nessa última semana, então eu posso me permitir me chamar de velho e dizer algumas palavras que talvez eu já tenha dito em outros momentos. Pois então, eu tava assim, voltando a trabalhar no artigo, eu tinha separado um monte de literatura aqui... Aí tava organizando as coisas, lendo, escrevendo, não sei o quê. E me peguei pensando, porra, eu acho que eu nunca vou parar de estudar. Assim, eu sempre vou estar em contato com alguma coisa, assim, pra eu aprender. Seja por entretenimento, seja por uma questão profissional, né? Porque, assim, né, das minhas matérias, por exemplo, que eu vou acabar vindo da aula... espera-se, né, que quanto mais tempo que eu esteja na Unicentro, mais as coisas, né, as matérias orbitem em torno das minhas áreas de expertise. E aí, por esse próximo ano, já vão cair coisas de marketing no meu colo, né, então, ótimo, eu já tenho mais proximidade com essas coisas, mas ainda assim eu tenho que estar sempre estudando. Eu tenho que estudar coisas para escrever artigos. Eu tenho, né, que me vejo numa situação de acabar sempre comprando livro, estudando um monte de coisa, aprendendo. E, sei lá, tô lendo um livro aqui do Eduardo Moreira, né, de economia. Aí tem um outro livro aqui que também tô lendo em paralelo, que é um livro que eu vi o Átila comentar um tempo atrás, que chama Foco Roubado. E aí também coisas relacionadas a, sei lá, a neurociências, sobre sociedade, sobre, sabe, coisas assim. E também me interesso. E eu comprei recentemente também um curso de cinema, né, aqui pra eu assistir eventualmente. E eu tenho também, assinei, né, o ICL, então tem mais um zilhão de cursos ali dentro. Então, sabe, eu me vejo sempre nesse contato de estar estudando. E eu digo isso não com um pesar, mas com um negócio que maneiro, né? Que coisa interessante, que eu me vejo nisso, mas eu me vejo também sempre num conflito de que, será que algum dia eu vou conseguir me desligar, né? Ou eu tô sempre nesse modo de que, não, eu vou estudar um pouco, né? Não uma obrigação, mas numa atividade constante.
Eu fico pensando nisso, né? Talvez não tenha nenhuma grande reflexão, né, aqui no fim das coisas, né? Só algumas percepções que eu fiquei na minha cabeça de que, ó, eu estudo, isso é meu trabalho, mas também é meu lazer, e tem uma separação disso? Não tem? Onde que fica essas coisas? Não sei, algumas coisas que ficaram passando pela minha cabeça e talvez só quando eu me aposentar, mas talvez nem quando eu me aposentar, porque daí eu vou estudar por lazer só, algumas coisas que me interessem, não sei, ficou na minha cabeça. Deixa também o amigo ouvinte aí ficar com a sua crise existencial de que se algum dia vai ser possível se desligar completamente dos seus afazeres ou não. É isso, desculpa aí amigo ouvinte, sem grandes conclusões, mas me veio aqui pra gente pensar a respeito um pouquinho disso. Vamos lá, cara, muito bem. Vou fazer um pequeno comentário porque eu já tive esse pensamento em determinado momento e, curiosamente, a questão da psicanálise ali do analista, né, existe vários debates sobre isso, né, de quando que você para de analisar, né. E aí existe uma frase não, mas existem alguns artigos que basicamente resumem toda essa experiência no fato de que um analista ele só se aposenta quando ele morre. Porque, de fato, é um processo que sempre está em processo. Então, nunca é final, nunca é derradeiro, a menos que, né, seja o final da sua vida e aí realmente não tem como você continuar estudando depois que você está falecido dentro de um caixão ou cremado, né? Então, é esse aspecto de que é sempre um processo. Se você tem, de fato, desejo pela análise, né? Você tem que estar, de certa forma, ciente de que não é, tipo, vou me aposentar. É assim, eventualmente, se tiver alguma questão física e tal, mas é muito da clínica, é sobre a escuta, né? Então, assim, o seu ouvido sempre está ali se aperfeiçoando de alguma forma, escutando. Então, essa reflexão do nunca parar é uma questão que, para mim, assim, acho que já foi, não sei se resolvida, mas já foi notificada, pelo menos, com certa antecedência, que eu sempre soube que, não vai ter como parar, né, assim, se eu realmente tenho desejo por escutar, pela clínica, por ser um analista de fato, meio que eu vou continuar nisso até morrer. E eu tô bem ok com isso, e bem satisfeito, talvez, de certa forma. E é isso. Eu só um comentário agora, pela tua fala, eu acabei de me lembrar de um vídeo que eu assisti ontem, foi um corte do João Carvalho no podcast Vertigem, do professor Felipe Leão, e aí lá ele comenta, né, sobre uma decisão recente que ele acabou tomando, né, de pegar uma licença, aquela licença não remunerada, né, de 3 anos do serviço público para cuidar de interesses particulares, e aí ele pegou essa licença porque estava tendo várias crises, né, de burnout e tal, no trabalho dele, que ele é oficial de chancelaria do Itamaraty, se não me engano, e aí ele pegou para ele poder cuidar um pouco da saúde dele e vai se dedicar, então, nesse período que não vai ter a renda do trabalho dele, né, do concurso, para se dedicar à produção de conteúdo na internet. E ele falou, pô, é uma coisa que sempre quis, sempre me atraiu, mas por questões assim da vida, eu não pude ser professor, né? E aí... E é um negócio que ele fala, pô, ser professor é um negócio que me enche de energia, de prazer, e é uma atividade que quanto mais você dá, mais você recebe, assim, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Muito mais uma questão, assim, o professor, ele não é a pessoa só que está transmitindo ali, ele também está aprendendo, porque ele precisa estudar para passar o negócio para os alunos. E acaba muitas vezes a aula sendo mais pro próprio professor do que necessariamente para a turma. E ele fala, eu quero compartilhar o pouco que eu sei, que na verdade ele sabe de tudo muito, né? Como o Ivan Mizanzuki já disse uma vez. E eu acho que também entra um tanto nisso, né? Da gente pensar que é um trabalho para você compartilhar e ao mesmo tempo fazer por você mesmo. Então, talvez isso se some para ter talvez um desfecho agora aqui. Antes da agora, então, fazendo essa transição para você ir para a tua reflexão, tudo nas rimas. Muito bem. Vamos lá, cara. Minha reflexão, então, vai ser justamente sobre o fato de eu ter assistido o Batalha do 100. E, assim, para resumir, é um game show, assim, um reality / game show, em que a equipe de 6 pessoas, de 8 nacionalidades diferentes, vou lembrar aqui que tem Japão, Coreia, Mongólia, Austrália, Turquia, Filipinas, e aí, se eu esqueci alguma, paciência. Todas essas nações, né, tem 6 participantes, eles têm que
passar por diversos desafios físicos, assim, e que são desafios, cara, que realmente levam o sujeito ao extremo, assim. Então, de ficar carregando toneladas de peso de um lado para o outro, fazer vários desafios, assim, enfim, de bater corda, enfim, eu não vou dar muito spoiler também das provas, mas são desafios físicos extremos, né? Todos eles são esportistas profissionais ou ex-profissionais, né? Jogadores de beisebol, jogadores de vôlei, nadadores, judocas, alguns inclusive medalhistas olímpicos, alguns campeões daquelas competições de homem mais forte da Terra e tal. Então, assim, é bem variado, competidor de parkour, crossfiteiros, assim, que participam de várias competições. Então, a galera tá, digamos assim, no seu... Não sei se no seu prime, assim, no seu auge, mas que tem condições físicas muito além do que, vamos colocar, pessoas do âmbito comum, assim, do dia a dia, ou que fazem academia e todo dia na semana, né? Eles são realmente profissionais nas suas áreas. E aí, cara, eu fiquei pensando o quanto seria legal participar disso, e isso, de certa forma, assim, me motivou a trabalhar e pegar um pouco mais firme na academia, sabe? Da questão de puxar peso, dos desafios que eles têm ali. E, claro, era uma fantasia de uma brincadeira, tipo assim, nossa, já pensou se eu fosse participar? Será que eu ia conseguir até... O que eu conseguiria fazer disso tudo que eles estão fazendo, sabe? Quanto que eu conseguiria bater essas cordas? Quanto que eu conseguiria levar de peso, carregar, né? E aí eu fiquei pensando e refletindo sobre tudo isso e aí me deu essa motivação, tanto que eu lembro que nessa sexta-feira eu tava correndo e eu tava assistindo o episódio. Eu deixei ele no cantinho da esteira, no celular, né? E fui correndo. E aí eu lembro que em determinado ponto, assim, eu achava que não ia aguentar mais. Falei, não. E aí fui assistindo e correndo ainda mais, foi engraçado. E aí, ao mesmo tempo, quando eu visitei a minha avó, também fiquei refletindo sobre tudo isso e juntando tudo isso, todos esses pontos, que é basicamente o resumo da minha reflexão de, cara, como vai ser quando eu envelhecer, sabe? Porque hoje em dia eu já acho que faço muita coisa em relação a pessoas comuns. Então, por exemplo, carregar o carro ali com as compras do atacadão, subir com sacolas e mais sacolas de peso até o terceiro andar ou até o primeiro andar, como eu fazia, né? Então, assim, o quanto eu consigo carregar de peso, o quanto eu tenho fôlego, assim, eu vou... Tempos atrás a gente foi mudar a churrasqueira de lugar lá do meu pai e tal, e aí eu vi o meu irmão, assim, que, né, treinou Krav Maga e tal, mas que, enfim, parou de fazer os exercícios, e, cara, o quanto ele tava com dificuldade, assim, eu tava, tipo, super de boa, tava sossegado, assim, né, eu tava suando porque eu suo por qualquer coisa, né, nesse momento, enquanto eu tô gravando, eu tô suando mesmo, estando frio e chuva aqui, mas, assim, eu tava super suave, e eu vi ele ofegante, assim, ele e meu pai ofegante, eu, tipo assim, mas gente, mas tá de boa, assim, eu tô sossegado, acabei de peguei peça sozinho, assim, foi suave, sabe? Então, eu fiquei pensando, tipo, cara, o que vai acontecer quando eu tiver velho, assim, quando eu tiver, por exemplo, nas condições que os meus avós estão, né? Meu avô tem 90 anos e tal, ele consegue caminhar, consegue fazer tudo normalmente, assim, não tem nenhum tipo de déficit, mas, por exemplo, se ele precisar levar uma sacola de 5 quilos pro apartamento dele, que tem que subir escadas, ele provavelmente não vai conseguir, ou vai ter dificuldade, ou enfim, talvez não seja nem seguro pra ele fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu fiquei pensando que, cara, uma hora o meu momento vai chegar, e eu já tô pensando sobre o quanto isso vai ser frustrante pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer as coisas muito sozinho, de conseguir, tipo, não, eu dou conta. Eu tô com o porta-mala cheio, beleza, eu vou dar conta, assim, e eu sempre me desafio, tipo, quando eu compro muita coisa, eu falo assim, eu vou me desafiar a levar numa viagem só. Então, assim, mas é mais difícil, você vai cansar mais. Eu sei, mas o desafio é justamente esse, de pegar todas as compras e levar de uma vez só. E, teoricamente, eu tô tecnicamente invicto nisso tudo. É muito difícil eu ter que voltar pra pegar sacola. Então, como eu faço compras grandes e pesadas, né? Então, fica aí a reflexão de... Pô, como que vai ser na minha terceira idade, na minha idade da velhice, como é que vai ser tudo isso. Tô preocupado, vou trabalhar isso em análise, é isso, alegria. Entendi. Eu acho que, de novo, tua frase final foi o que eu ia puxar de complemento, né? Da mesma forma que você tinha comentado antes, que já pensei em análise, já li, já
estudei a respeito. É um processo que vai acabar acontecendo, né? Que tá sempre acontecendo e que nunca acaba. E talvez daí também seja um ponto se pensar de que, ó, vai ser assim, uma continuidade. Você vai fazendo as coisas, só que progressivamente vai tendo suas limitações. Quanto vai ser essa limitação? Vai ser maior, menor? Aí, claro, depende de quanto você tiver de uma, digamos assim, uma reserva ao longo da tua vida mais plena, capaz, fisicamente, né, no teu auge, digamos assim. Então, acho que vai ser um processo natural, né? Você pode deixar isso um pouco mais difícil ou não. Então, é aceitar a velhice, aceitar as coisas acontecendo e tentar postergar o máximo possível isso daí. Mas acho que é isso, a gente pode ir pra sessão mais agora? Eu com certeza dou um pau na minha avó, pode ter certeza. Bora lá. Vamos para os recadinhos. Vamos para a sessão mais. Teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente a gente tem, né, feedback aqui no nosso Instagram. Eu tava entrando agora no Instagram do Mais Uma Semana e eu vi que a minha avó curtiu 5 dias atrás um Reels, né, lá do nosso Instagram, que foi o do... Acho que foi o único que você fez? Não, um dos únicos que você fez, que era de quando... Um dos únicos. Caralho, o português mandou benzão agora. Mas foi um dos únicos que você fez, né? Você tem... Um dos únicos? O único é um só. Dos... Tá bom, Pasquale, tá bom. Então, foi um dos que você fez, que foi quando você revela que você tava com a Tati, eu acho. E aí, daí curtiu isso e tá, né? Enfim, o feedback não é esse. Eu recebi um e-mail... Sua avó tá dando em cima de mim, Será que você ganha da minha avó carregando sacola? Acho que eu dou um pau nela também. Fica a dúvida. Eu recebi e-mail, no e-mail do podcast, dizendo que a gente tinha um feedback aqui no direct. Vamos ver que era uma mensagem do Everton Emanuel de Matos. E deixa eu ver aqui. Na real, foi um story. E esse story já não dá mais pra ver porque foi na terça-feira e eu não tinha aberto o Instagram. Então eu não sei o que Pança postou nos stories e por isso não pontua, né? Então, fica Não, aí. peraí. Não, eu sei o que foi postado. Ele marcou a gente? Então eu sei o que foi. Foi uma da retrospectiva do Spotify em que a gente tava nos podcasts mais ouvidos dele. Que eu tinha feito isso daí na sessão mais do episódio passado, que a gente gravou no formato de emergência. Aí eu deixei de indicação o dever de casa pro amigo ouvinte indicar a gente em função de retrospectiva aí para os demais ouvintes. Então... Eu não sei se ele indicou, mas eu sei que de fato ele postou e marcou mais uma semana, que eu vi os storyzinhos dele. E eu acho que eu até curti. Se eu não curti, perdão. Entendi. Então nós não temos feedback, a gente vai ter que ir de indicação. Você tem indicações, Evantuxin? Cara, eu vou recomendar o Batalha do 100 Ásia, que é essa competição, um reality show que tá disponível na Locadora Vermelha. Ele é um pouco longo, mas assim... Eu já vou falar, tá? Como são vários países, são vários idiomas. Inclusive, eles fizeram um negócio muito interessante que é colocar a legenda de cada país com uma cor de fundo diferente. Então, por exemplo, quando alguém tá falando em japonês, a legenda aparece escrita em português, mas com um fundo em azul. Quando é da Coreia, é vermelho. Quando é da Mongólia, é verde. Quando é da Austrália, é outra cor. E assim vai. Uhum. Então, assim... é interessante, mas assim, pode assistir dublado, tá? Não esquenta a cabeça, é muito... Então, assim, pode assistir dublado, não tem problema. A Tati fala assim, não, essa que dublagem é horrível. Tá sossegado, pode assistir dublado, não tem erro, fica tranquilo, deixa tocando enquanto você faz outras coisas. Porque assim, como um game show, um reality game show, eles fazem muito drama. Então, assim, pode fazer outras coisinhas, vai mexendo no Instagram e assistindo enquanto você tá fazendo... Não vai se arrepender, pode assistir, é bem legal, os desafios são super intensos, vê as regras ali, vai assistindo quando tiver partes emocionantes. Fica a recomendação aí, muito legal, Batalha do 100 Ásia. Ok. Eventualmente, talvez eu dê uma chance, porque eu tô assistindo Survivor, né, o No Limite original, então...
eventualmente eu coloco isso daí nas possibilidades também, porque entra também uma proposta um tanto parecida, né? São umas provas físicas e aí tem, né, as competições ali pro pessoal que se divide em equipes e disputando, né? Basicamente. Então, uma hora, quem sabe, eu dei uma chance aí pra Batalha do 100. O duro é eu conseguir lembrar de assistir isso, mas, né, um dia, quem sabe, eu esteja assistindo. É isso. Vamos pros recadinhos? Vamos pros recadinhos. Se você quiser mandar um feedback aí pra nós, você pode mandar no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Tem o meu, que é @minxuxin, é o meu mesmo, ou tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente, quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a propósito do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!